Bom, tranquilo, pessoal? Então aqui é o seguinte, a gente colocou um circuito, né, para a gente lembrar um pouquinho dos instrumentos, né, mas também lembrar de gerador, de receptor, para tipo uma revisãozinha. Ele é grande, ele só serve para a gente mostrar mesmo, tá? Na hora de fazer exercícios, vão perceber, inclusive eu vou deixar uma lista disponibilizada, eles são mais simples, eles são mais curtinhos, tá? Você não precisa fazer tanta coisa assim. Mas eu vou fazer desse jeito para mostrar passo a passo a ideia de identificar potenciais em pontos, que eu acho que é muito importante e ainda facilita bastante a resolução de exercício quando você sabe trabalhar assim, tá bom? Então a priori ele está aqui, eu espero que vocês estejam vendo, qualquer coisa dá um zoomzinho aí, né, para olhar, mas assim a ideia é que você tem um circuito resistivo, você tem geradores, receptores e tal. Como a gente é o primeiro, então a gente vai já olhar o seguinte, olha, como é que eu escolho, eu preciso passar a corrente, como é que eu escolho quem é gerador? Opta sempre pelo maior, porque mesmo que você errar, não vai dar muita diferença. Se você fala, por exemplo, escolher o maior, mas não for o maior no gerador, porque às vezes pode estar em série e tal, essas coisas, no final das contas, na hora que você for aplicar a lei de Ohm, vai dar uma corrente negativa. O que significa? Que você não errou as contas continuam as mesmas, mas o sentido da corrente é que muda, tá? Então, não tem prejuízo nenhum se você errar qual que é gerador, qual que é receptor, exceto pelo fato de não ser gerador, de ser receptor, né? Mas assim, em termos de valores, não vai mudar, só o sinal da corrente que muda. Bom, então eu vou escolher esse cara como gerador e a corrente vai partir dele, tá? Então a corrente parte dele, eu tenho aqui, corrente elétrica vem para cá, ela vem, passa por aqui e tal, chegou aqui. Chegou aqui, o que acontece com a corrente? Ela divide, duas partes. Uma parte vem aqui por cima e a outra parte vem aqui por baixo. Tá lá. Aí continua, tá lá, a corrente passando por aqui, a corrente passando por aqui também. Tá lá, junta as duas aqui, e aí vem, né? Pá, chegou, passou aqui, veio, tal, passando por tudo, chegou aqui, aqui de novo ela divide, né? Divide uma parte, vem por cima, tá lá, e a outra parte vem por baixo, tá ali. Dividiu, juntou as duas nesse ponto, né? Juntou as duas aqui, desceu aqui, subiu aqui, desceu nesse nó, chegou aqui e fechou o circuito. Então essa é a corrente em vermelho, essa é a corrente que passa no nosso circuito. Por que a gente precisa disso? Através da corrente, quando você passa, faça mesmo, né? A caneta, a lapiseira e tal, mas faça mesmo a corrente passando, né? É importante que você faça, mesmo nos circuitos simples, que você comece sempre. O circuito é muito simplesinho. Tudo bem, vai usar fórmula, vai usar... Ok, beleza, mas faça o sentido da corrente, passe a corrente. Você vai acostumando, né, a passar a corrente. Você consegue identificar coisas que estão em série e que estão em paralelo. Por exemplo, esses dois caras estão em quê? Mesma corrente, estão em série, né? E o resultado dele está em paralelo com esse, porque está dividindo a corrente. Então tem algumas coisas que você pode simplificar do circuito. Isso aqui você pode tirar e colocar um só, que é o resistor equivalente. Esses caras aqui também estão em paralelo. Você também pode tirar e colocar um só. Inclusive, esse é gerador e esse é receptor, lembra? O gerador sai do maior e vem para o menor. O receptor chega no maior, sai do menor. Então esses caras são receptores. Aí vocês vão lembrar naquela aula, eu dei a associação em série de gerador, associação em série de paralelo de gerador. Mas no receptor eu não falei. Por quê? Porque é a mesma coisa. Aqui você tem, na verdade, dois equipamentos iguais. Lembra que a gente sempre sugeria que você faça igual, que você associe igual. Se não for igual, você vai ter outras malhas, que a gente vai ver depois. Mas aqui, por exemplo, são dois equipamentos iguais e estão em paralelo. O que a gente falava de gerador? Gerador igual em paralelo, mantém a DDP. Então aqui, ó, eu vou ter uma DDP de 80 volts. Tá lá. Então eu tirei esses dois caras e coloquei um só de 80. E como é que a gente fazia no gerador? Esse cara aqui está em paralelo. Como é que a gente resolve coisas que estão em paralelo, né? Ó, se está em paralelo, vou até pegar esse cara aqui, ó. Como é que a gente resolve isso aqui? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Isso aqui, meio mais meio, dá quanto? Dá 1, né? Então a minha resistência equivalente aqui, ó, é 1 ohm. Tá lá. Não, se eu inverter, né? Mesmo que eu inverta aqui, 1 dividido por 1 é o mesmo, né? 1 ohm. Tá ali. Então eu consegui simplificar o circuito, só de passar a corrente eu consigo simplificar e eu tenho aquele cara ali. E esses dois aqui?
Bom, eles estão em paralelo, vamos resolver também. Ó. Como é que a gente resolve isso? Ó? 1 sobre a resistência equivalente é igual 1 sobre. Em cima eu tenho os dois em série, ó, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, 4 mais 2, porque eles estão em série primeiro. E depois o resultado está em paralelo com esse aqui, ó. Então 1 sobre 6. O que eu vou obter? 1 sobre a resistência equivalente igual 1 sexto mais 1 sexto. 1 sexto mais 1 sexto, o que é isso? Né? 2 balaio? Nossa, horrível. 1 sexto mais 1 sexto é 2 sextos. Né? 2 sextos. Que invertido, resistência equivalente, 6 sobre 2, que é 3 ohms. Então eu tenho aqui, ó, 3 ohms, né? Que é o resultado desse cara. Vou até colocar aqui de outra cor, porque se acaso você tiver lá bonitinho, então aqui eu tenho 3 ohms, que é o resultado. Só de passar a corrente você consegue ver. E qual é a vantagem de você fazer isso? Agora você tem um circuito que é a mesma corrente, ó. Observa, ó. A corrente sai daqui, vem para cá, passa por aqui, chega aqui, ó lá, receptor equivalente, vem para cá. Ela não divide mais, ó. Tá vendo, ó? Ela não divide mais. Então agora eu tenho um circuito simples. E como é que eu resolvo o circuito simples, né? I do circuito simples é a somatória de todos os geradores menos todos os receptores, dividido por todas as resistências que tiver ali. E a gente vai concluir que quantos geradores? Um só, 200. Quantos receptores? Agora um só, 80. E as resistências? As resistências começa pelo gerador, ó, 1, depois mais 3, depois mais aquela lá do receptor, depois mais 3, depois mais 1, depois mais 3, e aí fechou, né? Então 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho então 120 em cima, 12 embaixo, eu tenho uma corrente de 10 amperes. Essa é a corrente que circula o nosso circuito. 10 amperes. Achei a corrente elétrica. Fantástico, né? Então agora eu sei que esse cara aqui tem 10 amperes, ó. Né? 10 amperes. Que continua aqui de, ó, 10 amperes, né? Tá chegando aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui tá chegando 10 amperes. Mas agora tá dividindo. Mas as resistências são iguais. Bom, então vai passar quanto para cada lado? 5 amperes em cima, 5 amperes embaixo. Chega a 5 amperes, sai quanto? Sai 10 amperes. Olha lá. A mesma coisa, 10 amperes. Também, ó. 10 amperes também. E aqui? Bom, aqui também, ó, 6 e 6. Divide por igual. Vai chegar exercício que não vai dividir por igual, mas a gente vai fazer, tá? Então aqui eu tenho 5 amperes em cima, 5 amperes embaixo. Juntou as duas, 10 amperes. Então agora eu fechei a parada, já sei toda a corrente que passa no circuito. Ok? E agora? Bom, agora nós vamos achar os potenciais de cada ponto. Por quê? Vocês vão ver a diferença. Vamos imaginar, gente, que chega um cara, né, e coloque aqui no exercício vestibular, numa prova, tá? Porque tem uns caras que faz prova aí que é meio esquisito, né? Então você tem lá um voltímetro, vou chamar de voltímetro 1. Eu vou colocar esse voltímetro aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, ó. E o cara pede para você assim na prova, calcule qual a leitura desse voltímetro. O que normalmente o cara faz? Ó, voltímetro mede, né, voltímetro volts, VDP. Então o que eu tenho que fazer? É simples, né? Eu tenho que ir lá usar U igual a R vezes I, né? Tá lá. Então eu vou usar a lei de Ohm, né? Tá lá simplificada, tá bonitinho. Tá. Mas observa só o que tem aqui, ó. Qual é a resistência aqui? Porque aqui tem aqui do gerador. Como é que eu vou fazer isso? Complicado, né? Então agora vocês vão ver como é que a gente faz isso, qual é a importância de saber calcular potenciais de ponto. Potenciais, tá? Bom, vamos começar. Vou começar pelo gerador, tá? O gerador está aqui. Pode começar por onde você quiser, mas é legal começar pelo gerador. Se o gerador tem uma BDP, diferença de potencial, de 200 volts, significa que entre esses dois, o pauzão e o pauzinho, tem uma diferença de 200. Então vamos imaginar, se aqui esse pauzão fosse 300 volts, quanto seria o menorzinho? Se a diferença é 200, o menorzinho seria 100 volts, né? Aí eu teria uma diferença de 200. Isso você pode fazer, então por isso você pode chutar qualquer número, tá? Qualquer número. Bom,
Normalmente, o que a gente faz? Normalmente a gente aterra, a gente coloca 0 para o menor, e aí, como a diferença é 200, 200 para o maior. E começa a partir daí. Normalmente, você pode fazer com qualquer número, tá? Desde que você respeite a diferença, né? Aliás, fundamental isso, né? Sociologicamente falando, né? De qualquer forma, 0, 200. Muito bem. Se você não encontrar nada, 200 volts, esse potencial transmite. Ah, mas aqui tem uma resistência, então esse potencial não é mais 200 volts. Qual é o potencial daqui de cima? Bem, eu não sei calcular esse, mas eu sei calcular DDP. Eu sei que passa aqui uma corrente de 10 e uma resistência de 3. Se a corrente é 10 e a resistência é 3, ó, vamos usar aqui, ó. Qual é a DDP? Se a resistência é 3 e a corrente é 10. Poxa, a DDP vai dar 30 volts. Tá lá, 30 volts. Opa, então entre esse ponto e esse ponto tem uma diferença de 30. Se aqui é 200, aqui ou é 230 ou é 170. Qual é? Aí ela fala assim, puta, e agora? Como é que eu vou decidir? Veja a corrente elétrica, ó, tá vendo como ela está subindo? Se ela está subindo, se ela está indo para lá, está indo do maior para onde? Para o menor, né? Então lá é menor que 200. Então ela é 170 volts. Aqui é o mesmo, 170 volts. Ou então aqui vai ser quanto esse pauzão? 170 volts. E esse outro aqui embaixo? 170 volts. E o menorzinho aqui? Ah, o menor é uma diferença. Qual é a diferença? 80. Mas se um é 170 e o outro é menor, e a diferença tem que ser 80, esse cara aqui vale 90 volts. Então, veja, entre 170 e 90, dá quanto? 80, né? Se eu somar 80 com 90, vai dar 170. A mesma coisa aqui embaixo. Então, aqui eu tenho 90 volts nesse menorzinho. Legal. Continua. Opa, aqui esse potencial já não é 90, tem uma resistência ali. Qual é esse potencial? A corrente que passa é 5. 5 vezes 2, 10, né? Ó. Então, se a gente for lá aqui, ó. A corrente que passa é 5. A resistência que eu tenho ali é quanto? É 2. Então, eu vou ter quanto? 10 volts. Ah, 10 volts? 10 volts aqui é 90 e está indo para o menor, então aqui é quanto? 80 volts. E embaixo, a mesma coisa, né? 80 volts. Portanto, aqui vale quanto? 80 volts. 80 volts. Tá lá. E aqui quanto vai ser? Putz, agora eu vou fazer de novo. Eu vou calcular a DDP. Como? R vezes I. Puxa, R vezes I, 3 vezes 10. Já está até lá, ó. 3 vezes 10 dá 30. Dá uma diferença de 30. Se aqui é 80, aqui vale quanto, gente? Ah, mas pode ser para mais ou para menos. A corrente está indo do maior para o menor. Sempre é a corrente convencional. Então eu vou tirar 30. Isso vai ficar 50 volts. E aqui, opa, aqui tem outra queda de potencial, outra diferença de potencial. 1 vezes 10. Então aqui, ó, diferença de potencial, a resistência é 1, desculpe, a resistência é 1 e a corrente é 10. Vai dar 10 volts. De novo. Então se aqui é uma diferença de 10 volts, aqui é 40 volts. Estão acompanhando? Ah, e aqui? Aqui não tem nada, 40 volts. Beleza. E aqui? Bom, vou fazer por baixo. Resistência que eu tenho aqui é 6. Corrente 5. Então, a mesma coisa, ó. Resistência que eu estou fazendo é 6. Corrente 5. Dá quanto? 30 volts. Então, aqui eu tenho uma diferença de 30 volts. Se aqui é 40 e está indo para o menor, então aqui é 10 volts. Tá lá. E aqui? Bom, agora tem que fechar no zero, que aqui é 10, aqui é 0. Será que vai dar? 10 vezes 1, 10. Vai dar, fechou o circuito. Tá lá, bonitinho. Professor, mas e esse potencial aqui? Bom, vamos ver. Aqui é 40, aqui é quanto? Bom, a resistência aqui é 2. 5 vezes 2? 10. Dá uma diferença de 10, então aqui é 30 volts. Tá lá. E se eu fosse para cá? Porque você pode fazer o contrário também, né? A gente veio para cá, foi diminuindo o potencial. Se a gente vier ao contrário, a gente vai aumentando. Ó, isso aqui é 0. 1 vezes 10, 10. Aumenta 10. Né? Aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Aumenta 30 de 10. 40. Entendeu? Aqui, ó. 1 vezes 10, 10. Aumenta 10 em 40. 50. Então você pode ir ao contrário também. Tanto faz, né? Por isso que eu fiz. Não tem como errar, né? E aí você tem lá, esse cara aqui, 4 para conferir. 4 vezes 5, 20. Então 4 vezes 5, 20. Daqui para cá diminui.
30 menos 20, 10. Daqui para cá aumenta 30. Então, tá tudo feito. Agora, olha só que interessante, né? Lembra que eu falei daquele equipamento? Olha como agora é fácil. Qual é a leitura desse voltímetro, gente? Só de olhar. Qual a leitura do voltímetro? Ele está aqui, ele está lá. Ele está entre 250. 250 são iguais? Não. São diferentes. Quanto que é a diferença? Entre 250, a diferença é 150. Então a leitura do voltímetro é 150. Então você pode colocar, o cara fala, não, mas vou complicar a história. O cara fala assim, ó, vou complicar a história, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar um voltímetro aqui, ó, só para, sei lá, não sei, colocar um voltímetro 2 aqui, vou colocar aqui, ó, pum, colocar aqui, para complicar. Meu, não tem o que complicar, né? Você colocou entre esse potencial e esse. Aqui é 80, aqui é 30. Qual a leitura? Entre 80 e 30, a leitura é 50. Então você faz, se quiser. Ah, eu quero colocar um amperímetro. Lembra que a gente falou do amperímetro? O amperímetro é colocado em série, ó. Olha o amperímetro colocado aqui, ó. Né? Olha o amperímetro colocado aqui, ó. Qual a leitura desse amperímetro? A corrente que passa por ele. Qual a corrente que passa por ele? 5 amperes. Então o cara pode rechear de vários instrumentos e tal, e fica tudo certo. Depois que você fez isso aqui, não tem como errar. Um detalhezinho que é interessante, tá? Quando a gente deu aula de gerador, isso aqui é um gerador, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um voltímetro chamado de voltímetro 3, tá? Só para vocês terem uma noção, ó. Isso aqui é um gerador, tá? Eu quero saber qual a leitura desse voltímetro aqui. Gente, aqui, ó, esse cara aqui é a minha força eletromotriz, lembra dela? E esse cara aqui, ó, é a minha resistência interna do gerador. A equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. Lembra disso? Então, observa só. Qual é a DDP útil que tem aqui? É aquilo que ele está determinando pelo voltímetro 3, que está entre 210. 210 dá uma DDP de quanto? 190 volts. Esse cara aqui, gente, é o U. É o que está de útil, 190 volts. Qual a DDP? Qual a força eletromotriz? 200 volts. Tá lá. Menos. Agora pensa comigo, ó. R vezes I. R vezes I, 1 vezes 10, 10. Menos 10, que é o R vezes I, volts. E aí você tem a equação do gerador montada. O que eu quero dizer para vocês? Que onde o gerador está, ele está sempre entre dois lugares cuja DDP é menor do que a força eletromotriz. Olha o receptor. Se eu colocar aqui, ó, um voltímetro aqui, eu vou colocar aqui voltímetro 4, tá? Só para a gente ter uma noção. Ó, voltímetro 4. Coloquei lá. Quanto que esse voltímetro mede? Gente, ele está entre 170 e 80. Certo? Entre 170 e 80 dá uma leitura de quanto? Quanto dá essa leitura aqui? 90 volts. Essa leitura que está aqui. Certo? Observe a força contra-eletromotriz dele, ó. Força contra-eletromotriz, esse é o nosso elinho, ó. Elinho, ó. Esse cara é o nosso elinho, ó. Elinho, ó. Tá lá. É lógico que esse cara aqui, ó, é o nosso R', né? Esse cara aqui é o nosso R'. Como é que é a equação do receptor, né? U igual a E' mais R' vezes I, né? Olha o que é útil. O útil aqui é os 90, ó. 90 volts. Tá lá. Quem que é o Elinha? O Elinha é 80, ó. 80 volts. R2 vezes I, que é 5. 2 vezes 5, 10. Tá lá. Né? Tá lá. Então veja, o receptor, esse aqui é o gerador, esse é o gerador, tá lá, e esse cara aqui é o receptor. Então, o que a gente quer chamar atenção é o seguinte, olha, gente, o gerador está sempre num lugar cuja disponibilidade é menor que a dele. Por quê? Porque ele perde para dar. O receptor, ele está sempre num lugar maior que dele. Porque como ele perde para transformar, ele tem que estar sempre num lugar que o útil dele, que sobrepõe o útil dele. Se o útil dele é 80, ele tem que estar num lugar maior que 80, porque ele vai perder. Porque ele não vai conseguir transformar. Então o receptor está nos lugares onde a DDP é menor que a dele, e o receptor está nos lugares onde a DDP é maior que a dele. E assim a gente consegue identificar coisas de circuito. Em alguns momentos você consegue resolver exercício facinho. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Valeu!